Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Caramelo. Eu sou o Felipe e neste vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Você já comprou o seu ingresso, o seu ticket pro novo normal? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo aqui no canal Caramelo. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar a falar sobre essa ideia, essa provocação, essa expressão, esse convite para o novo normal, eu quero te pedir para, se você gostou aqui da proposta, se você gostou dos outros vídeos, se você já assistiu, se não assistiu, dá uma olhadinha. Tem vídeos relacionados à política, tem coisinhas relacionadas à arte e bom humor também, comportamento. Dá uma sacada aí, vê se você gosta. Se gostar, conta para outras pessoas. É um trabalho que está começando aos pouquinhos aqui, sem pressa, sem pausa, vamos em frente. Curte, se inscreve, essa coisa toda que você sabe que deve ser feita quando você gosta de um canal, até para ajudar o canal a seguir adiante. Muito bem, isso colocado, eu quero tecer alguns comentários aqui de forma absolutamente despretensiosa, de forma que a gente busque um diálogo sobre isso, uma reflexão, uma provocação, porque se tem algo que não me interessa aqui, é pagar de normativo. E aí eu já estou fazendo uma conexão com a ideia do normal, do normativo, da norma, não é mesmo? E por norma eu não estou falando aquela sua tia-avó que se chama Norma, porque eu acho que eu nunca vi uma criança que se chama Norma. Mas a norma, a regra, o normal. A gente está ouvindo recentemente, com a chegada da pandemia, com a chegada de novos protocolos, a chegada de uma nova forma de lidar com o trabalho, de lidar com o relacionamento, mais tempo em casa ou se colocando na rua em situações diferentes do que antes você se colocava, ou seja, frente a um mundo que vive uma pandemia, quase que ato contínuo, surge uma expressão que fala de um novo normal, de uma nova norma. Ou seja, ainda durante a pandemia, a gente já está falando de uma nova norma. E aí, é claro, a gente vai fazer uma divisão entre aquilo que é protocolar, aquilo que são as regras de segurança, para que a gente busque evitar o contágio, para a gente se proteger, para proteger as outras pessoas. Isso é um tipo de normatização. Isso é um tipo de regulamentação ou de regra. Mas eu quero provocar um pouco mais, tá? Provocar um pouco mais sobre isso, sobre questões que são objetivas, questões que são subjetivas e questões que são intersubjetivas. Mas antes de chegar a isso, eu quero fazer uma pequena lembrança aqui. Uma lembrança de um autor e de uma obra muito importante do século XVI. Uma obra que inspirou pessoas que trouxeram revoluções. Pessoas que desafiaram normas, desafiaram regras, desafiaram o que muitas vezes se chama de status quo, que é uma expressão em latim para dizer status quo é mais ou menos como são as coisas agora, como são, quais são as regras vigentes, como é o mundo, né? Então esse livro se chama O Discurso da Servidão Voluntária. O autor desse livro é um jovem, e ele foi jovem porque ele faleceu de forma muito precoce no século XVI. Etienne de la Boétie. Vai aparecer o nome dele aqui, que é um nome diferente do que a gente pronuncia, se é que eu estou pronunciando corretamente. Etienne de la Boétie. Esse autor que faz uma provocação que atravessa os séculos em o seu Discurso da Servidão Voluntária. O que ele está provocando nesse título tem muito a ver com o momento em que ele viveu, onde havia na França uma espécie de uma dominação de uma determinada família, mais especificamente de um ser que era um rei, que seria, digamos, uma divindade na Terra, seria uma conexão direta com Deus na Terra, tanto é que chamava-se até Rei Sol. É como se fosse uma entidade encarnada e que para aquela família, para quem estava no entorno da corte, no entorno deste ser, tudo era merecido, ou seja, riqueza, acesso à cultura, à arte, à boa comida, enfim, a uma vida absolutamente abundante. Então havia isso na França no século XVI,
É claro, em quase todo o mundo havia essa classe dominante, e aí havia um salto enorme para a pobreza absoluta. E esse livro faz essa pergunta: por que é que um número tão grande de pessoas, a absoluta maioria de um povo, se submete aos desmandos de um só? É uma pergunta fantástica essa. Que a gente pode fazê-la no sentido mais de sociedade, de coletivo, mas o que interessa neste vídeo é a gente fazer essa pergunta no que diz respeito à nossa própria vida. E aí eu estou falando do aspecto subjetivo e não do aspecto coletivo. Então, fechando essa sempre oportuna provocação de Etienne de la Boétie, por que é que nós nos sujeitamos aos desmandos de uma entidade, de um ser, ou de uma moda, ou de um tipo de vida que muitas vezes nos agridem? E ainda assim, a gente serve voluntariamente. Nesse sentido, a servidão, que é um aprisionamento, uma prisão, nesse sentido de ser um servo, de não ser senhor de si mesmo, sim, ser, na verdade, um escravo ou uma escrava de um senhor. Você é o servo de alguém, você serve alguém voluntariamente, nesse sentido de por vontade. Porque a palavra voluntário ou voluntária vem de voluntas em latim, que é vontade. Então é como se a gente escolhesse servir. E o que está por trás dessa escolha? Uma vez que se somos a maioria, no caso de Etienne de la Boétie, ali é pré-Revolução Francesa, mas esse livro dele teria inspirado inclusive a turma revolucionária que fez acontecer a Revolução Francesa aí já no século XVIII. Mas quais são as amarras que nos seguram para que a gente não só se submeta, mas até coloque essas entidades num nível superior a nós? Como o rei na França era uma entidade que não era basicamente humana, não era humana que nem o pobre humano. E aqui a gente tem muito disso, o culto à pessoa que é um político, que todo mundo vira doutor, senhor, o culto à autoridade, que tem muito a ver com a nossa história, a história brasileira, dessas castas, que ainda gera tanta dor, que ainda gera tanta desigualdade, que ainda gera tanta distância entre as oportunidades, não é? Mas assim, quero então entrar no mundo do subjetivo agora, tá bom? Então, obrigado Etienne de la Boétie por emprestar para os séculos vindouros, depois da sua partida, essa reflexão que ainda é tão importante. Perceba, gente, a gente sequer saiu da pandemia ainda. No Brasil, a gente está vivendo o olho do furacão, né? Na sua cidade, pode ser que não. Mas se a gente olhar como país, como nação, como sociedade, ainda temos desafios assim, incalculáveis para que a gente possa chegar a um outro momento. Perceba, a gente viveu, está vivendo e ainda viverá por mais um tempo uma pandemia. Uma pandemia. Ninguém de nós tinha vivido isso. Nem os seus pais tinham vivido isso. Eu não sei a sua idade, mas dificilmente os seus pais viveram, porque a última pandemia nesse grau que a gente viu foi há cerca de um século, certo? Então beleza, algo absolutamente brutal, algo que chegou e fez vrau, mudou a vida da gente de perna pro ar. Então antes de pandemia, estamos durante, houve um antes. No antes da pandemia, havia o que a gente poderia chamar de normal. Normal para quem? Começa essa pergunta. Do que a gente está falando quando a gente fala de normal? Você está falando provavelmente da sua classe social, do lugar em que você vive, das pessoas que têm um estilo de vida e que têm oportunidades e que têm privilégios parecidos com os seus. Porque há uma matiz, ou seja, variante ao longo de uma sociedade tão heterogênea e preciso dizer tão desigual como a brasileira. O normal de uma pessoa de classe média alta é absolutamente diferente de um normal de uma pessoa de uma classe social mais vulnerável em termos econômicos e tudo mais. Maravilha. O fato é o seguinte, como eu estava dizendo, a gente tem questões que são objetivas e a gente vai entender o normal do objetivo. O que é a questão objetiva? São os combinados para convivência, certo? Então, antes da pandemia,
já tinha um punhado de combinados, regras, leis, estatutos, constituição, e quem não cumpre o combinado, quem não se atenta para as questões objetivas, pode infringir regras e ter penalizações por conta disso. Não há discussão de que depois da pandemia, inclusive durante, de preferência para que a gente possa sair da pandemia, existem questões objetivas que precisam ser observadas. Então é o uso da máscara, a despeito de idiotas, que infelizmente eu digo idiotas na origem da palavra mesmo, que significa aquela pessoa que não se importa com o que é coletivo. É daí que vem a palavra idiota em grego. É quem olhava somente para a sua própria vida, se preocupava exclusivamente consigo e a sua vida privada. Idiotas, né, que não entendem a importância da máscara, do distanciamento. Então essas são questões objetivas, a gente está combinando para ir fazer uma fila, a gente vai deixar 1 metro de distância, a gente vai estar de máscara, a gente vai se higienizar quando chega, higienizar quando sai, dar banho na batata palha, essas coisas todas que a gente vai fazer, se a gente tiver algum nível de lucidez um pouco superior à imbecilidade completa. Com todo respeito, é assim que a gente coloca porque estamos numa pandemia. Comprovadamente, há questões objetivas que ajudam a gente a atravessar, causando menos danos para a gente e para os outros. Ok, mas a minha provocação é assim, pessoal. Tirando as questões objetivas, a gente tem as questões subjetivas, que é a individualidade, que é a minha vida, a forma como eu conduzo a minha vida. Ok, eu estou respeitando as questões objetivas. Respeitadas as questões tais, o que sobra de criação na minha vida? O que sobra de ineditismo? O que sobra de invenção de um sujeito que é único, que é autêntico, que tem a sua contribuição para o mundo, que tem a sua inquietação, que tem a sua autenticidade? É nesse ponto que eu quero chegar. Porque nesses aspectos subjetivos, a norma aniquila a autenticidade. Quase com certeza. Porque se a gente bebe de uma fonte exclusiva que é aquilo que o mundo diz que é o certo que eu seja, qual é a chance de eu ser algo diferente daquilo que o mundo basicamente me impõe como regra, como norma? E quando isso está no território das questões subjetivas, me parece que há um acanhamento de vida, há um apequenamento e com isso um empobrecimento não só daquela pessoa que deixou de ser o que poderia autenticamente vir a ser, porque ficou com receio de trespassar, de pisar fora da faixa do normal, da norma, daquilo que te parece incluir no grupo e te deixar meio que ali no meio do coletivo e tal. Você tá usando a roupa da moda, você usa o logotipo enorme do tipo, olha aqui gente, eu faço parte do normal, entendeu? Então eu pertenço. Me parece essa ideia do pertencimento misturada com isso, mas eu não vou por aí porque aí a gente vai se perder completamente. Mas a provocação que fica neste momento é, antes da pandemia, de minha parte, eu vinha trabalhando bastante a ideia do protagonismo, ou seja, da eclosão, da autenticidade das pessoas. A começar pela minha, é um processo que eu venho fazendo há mais de 20 anos, sabe? Mas eu vinha circulando, e ainda estou circulando agora de forma online e tal, mas eu estava muito concentrado nessa função, nessa missão de facilitar encontros para a gente falar sobre a importância da eclosão do que a gente pode vir a ser. Tudo bem, às vezes a gente já caminhou décadas, mas vamos pegar essa história, vamos olhar para o presente e ver o que me serve dessa mochila da minha história e o que não me serve mais, porque a torcida é que quanto mais a gente ande pela vida, mais a gente amplifique a lucidez, ou seja, um olhar iluminado, pelo menos sobre a gente mesmo. Que a gente siga cumprindo as questões objetivas de convivência. Se não gosta da questão objetiva, propõe a mudança, mas é importante ter algumas regras, algumas normas, alguns princípios de convivência, porque senão a vida fica absolutamente caótica e impossível em grupo. Mas respeitadas essas questões, o quanto eu estou fundando uma nova pessoa ao passo em que eu caminho pela vida. Sabe? Essa é uma tarefa individual, intransferível.
E quando eu escuto falar do tal do novo normal, me arrepia de um tanto, além do fato de eu achar cafona, né? Tá, beleza, a gente vai ter novas regras, a fila, e aí tem um metro, e tudo bem, mas isso gera uma outra ideia que me parece atrapalhar. E não me parece ser por acaso. Porque se tem uma coisa que, se a gente for falar um pouquinho de teorias de conspiração, o que é um apavoro para quem comanda o status quo, seja quem dita moda, seja quem dita regra de consumo, regra de trabalho, regra de religião, regra de família, regra de educação. Se tem uma coisa que apavora essa turma, é quando as pessoas individualmente começam a pensar: será que eu pertenço mesmo a este tal normal? Ou será que eu quero conviver nesta sociedade, respeitando as regras objetivas, mas fundando uma pessoa que no seu subjetivo busca a sua autenticidade, mesmo que ela não corresponda ao que a norma diz? Porque você pode procurar uma outra forma de trabalho, uma outra forma de religião, uma outra forma de se educar ou educar os seus filhos, uma outra forma de amar, uma outra forma de estar no mundo. Portanto, se eu não gostava da ideia de o normal para todo mundo, como quase uma imposição, quase uma servidão, né? Agora, menos ainda, me interessa a gente tão precocemente já meter um rótulo de como vai ser o novo normal. Vivemos uma pandemia. Se um momento como esse não chacoalha a nossa alma para dizer e indicar o quanto finita é a vida, e o quanto a gente precisa olhar para a gente mesmo e entender o quanto a gente está sendo honesto, sincero, coerente conosco mesmos, respeitando as nossas responsabilidades. Claro, tem gente que depende da gente, mas isso não pode ser justificativa para a gente abrir mão do nosso processo. Pode levar 20 anos a partir de hoje, mas que eu e você nunca sejamos servos e servas voluntariamente, porque alguém, alguma entidade ou instituição enorme, que a gente nem vê a cara, está dizendo que o novo normal ou o antigo normal era aquele, é esse ou será o que for. Que seja aquilo que você queira que seja, respeitando o que é objetivo para a convivência, mas na subjetividade e na intersubjetividade que você se encontre cada vez mais consigo, para um melhor encontro com o outro, para um melhor encontro com o mundo. E para fechar, como diziam os antigos, quem sabe até um melhor encontro com os deuses e com as deusas, se for o seu caminho de fé e de crença. Obrigado pela sua atenção. Vamos em frente, refletindo, dialogando, conversando, sempre com muito respeito, mas sem revolta, com revolução. É o que me interessa muito mais. Menos revolta, em que a gente dá voltas no lugar, e mais revoluções, para a gente ir para frente. Bora bater no peito e dizer: eu não sou servo, eu sou senhor da minha própria vida.